canal está voltando à ativa depois de muitos meses. Durante os 2 anos vivendo no motorhome, trabalhando e cuidando da nossa filha, eu tive que fazer algumas escolhas, mas eu tô muito feliz de voltar porque eu adoro fazer os vídeos aqui pro canal do YouTube e eu vou retornar aqui com uma temática de um assunto que eu tô devendo faz tempo pra vocês. Caramba, mas por que a Amelie é vegetariana e vocês não? E eu vou compartilhar com vocês, eu acho que eu nunca tinha compartilhado essa história aqui antes nas redes sociais. Eu acho uma história muito louca, talvez vocês me deem a opinião de vocês, do que vocês acham que é a verdadeira causa. Vamos lá. Mas bom, antes de seguir aqui, eu vou aproveitar para dizer que se vocês querem ver tudo sobre esse período que a gente viveu 2 anos no motorhome, vocês têm que seguir o canal do Alexi, meu marido. Lá é onde tem todos os vlogs de viagem, tem tudo que a gente viveu de 2 anos vivendo no nosso motorhome. Também quero dizer que o motorhome não morreu, ele continua com a gente, nós voltaremos para a estrada, que agora a gente está vivendo um estilo de vida híbrido. A gente fica parte do ano vivendo em Portugal e parte do ano a gente viaja. Então, pelo menos 3 meses do ano, estaremos vivendo no motorhome. E quando estamos parados em Portugal, não é a nossa casa fixa, são casas temporárias. Vamos começar primeiro compartilhando essa história aqui. Para vocês entenderem, nós temos uma filha, quem não sabe, de 6 anos, hoje ela tá com 6 anos, a Amelie, e ela é vegetariana. Vegetariana mesmo, não come nenhum tipo de carne, nem peixe, nem vaca, nem porco, nem frango, nada. Ela recusa qualquer tipo de carne. E eu e meu marido não somos vegetarianos. Então essa é a primeira curiosidade que as pessoas têm, porque elas não entendem. Elas acham que geralmente são os pais que ensinam pra criança ser vegetariana, que forçam alguma coisa assim. Não, a gente nunca forçou a Amelie a ser vegetariana em hipótese alguma. Na verdade, desde que ela era bebê, que eu comecei a introdução alimentar, ela cuspia, ela recusava. Toda vez que tinha carne, ela recusava. E eu comecei a reparar que a carne era um problema. Eu comecei a associar quando ela recusava. Sempre que ela recusava, eram pratos que tinham carne. E eu comecei a reparar mais quando eu tinha um prato que tinha carne, eu dava pra ela comer. E aí eu tirava a carne do prato na frente dela e falava: olha filha, mamãe tirou a carne, tá vendo? Pode comer. E ela recusava mesmo assim, ela não queria. Uma vez que a carne estivesse lá, ela não queria. E eu acho que o que fez a gente, de fato, entender que ela não queria comer carne foi quando ela tava com 1 ano e meio, porque a gente tentou de várias formas, né? Texturas diferentes, formatos, que a gente falou, talvez é textura. Mas quando ela tava com 1 ano e meio, eu tava no Natal, na casa da minha mãe, e a minha mãe faz um prato chamado bacalhau espiritual. E esse prato é um bacalhau bem desfiadinho, misturado num creme, então praticamente você nem percebe que tem a carne ali. E eu falei, ela não vai notar, ela vai comer tudo com creme e pronto. E gente, eu dei umas 4 colheradas pra ela, e na 4ª colherada ela me sai com um bolo de bacalhau desfiado assim, numa bolinha e cospe. Ela teve a habilidade de chupar todo o creme, comer a cenoura, porque tem cenoura raladinha, e o bacalhau não. E naquele dia eu lembro que eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, ela tem um superpoder essa menina, como que ela consegue fazer isso? Aí eu chamei o Alexi e falei, você tá vendo, Alexi? Ela não quer carne. E naquele dia eu me prometi que eu ia respeitar essa escolha dela. Eu falei, não adianta forçar, isso estava prejudicando a alimentação dela. E eu falei, ela realmente não quer carne. E a partir dali a gente começou a eliminar a carne totalmente, de tentar de oferecer. Adaptamos a alimentação dela. Eu comecei então a pesquisar mais sobre a alimentação vegetariana, de como que eu tinha que equilibrar a alimentação dela e tudo mais para ela ter uma alimentação saudável. E assim seguimos. E quando ela começou a falar, ela começou a expressar de fato. Porque ela tinha um brinquedinho, que era um joguinho assim, que tinha as comidas e você tinha que combinar a cartinha com a comidinha que tava em um tabuleiro. E aí tinha o peixe, eu lembro muito bem que ela olhou pra mim e falou assim, a Amelie não come peixe. Peixe vive na água. Mas falando assim bem básico, sabe? Ela não fazia as frases direito. E aí depois ela começou a falar, a Amelie não come carne, a Amelie come legume. Ela começou a falar essas frases vindo dela. E aí a gente começou a ter cada vez mais certeza, então, à medida que ela crescia, de que era realmente isso que ela queria. E hoje ela expressa de forma muito clara. Então assim, ela sempre respeitou da gente comer, mas ela nunca quis comer. Eu inclusive deixava ela experimentar. Já aconteceu situações de quando ela era pequenininha, que tava num churrasco, ela vê todas as crianças comendo uma linguiça e ela queria comer também, eu deixava ela provar. Só que o que ela fazia geralmente é que ela vai mordia e cuspia. Aí depois ela parou de pedir pra provar, mesmo vendo outras crianças comendo. Às vezes ela fica um pouco chocada, dependendo do que tiver no nosso prato, e já aconteceu de vezes ela falar, por que vocês comem isso? Não é pra comer isso, para de comer isso. Às vezes ela se manifesta assim, mas realmente é uma coisa que vem totalmente dele, nunca veio da gente. Aí agora eu vou entrar na parte louca de como as coisas aconteceram, porque é uma coisa que me intriga muito e eu fico pensando como as coisas estão
correlacionadas, é muito louco, gente. Vocês sabem aqui que eu realizei uma viagem de 2 anos pelo mundo, que foi uma experiência extremamente transformadora. E essa experiência teve um impacto muito forte na minha alimentação. Eu comecei a ter uma alimentação muito mais consciente, mais saudável, eu comecei a ter uma variação muito maior na minha alimentação. Então a minha alimentação, de fato, foi uma das coisas que também se transformou muito durante a viagem. E eu era uma pessoa muito chata com legumes, inclusive, quando antes não era uma pessoa super aberta, e hoje eu como de absolutamente tudo. Quando a gente foi fazer o Burning Man, lá, aquele evento no deserto, lá, aquele evento de contracultura no deserto dos Estados Unidos, antes da Meli nascer, que também tem um vídeo aqui no canal sobre essa experiência, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu não sei porque eu voltei do Burning Man muito reflexiva sobre a vida, né, sobre as minhas escolhas, e comecei a refletir sobre um monte de coisa. E uma delas era alimentação, e eu comecei a comentar com a Alexi. Acho que eu devia tentar ser vegetariana, acho que eu devia tentar fazer essa experiência e tudo mais. Na verdade, na viagem de volta ao mundo, a gente ficou 45 dias vegetariano na Índia, por uma escolha para ter uma alimentação que tivesse um risco menor lá de ter alguma contaminação, porque a contaminação pela carne lá é muito comum, já que eles não comem carne. E foi um período que eu fiquei muito bem na viagem, eu lembrava muito bem disso, de como eu estava bem com a alimentação vegetariana nesse período da Índia. Então eu estava meio que comentando sobre isso com o Alexi. E bem no período que eu estava falando sobre isso com ele, eu fiz uma viagem Rio-São Paulo e eu estava no aeroporto de Congonhas. No aeroporto de Congonhas, lá naquele saguão principal, que tem a escada rolante, tem uma livraria bem grande. E eu tava nessa livraria lá, vendo livro, assim, esperando o tempo do meu voo. E uma mulher estranha, gente, que eu nunca vi na vida, ela parou do meu lado, olhou pra mim e falou: eu senti que eu precisava falar com você. Posso falar com você? Juro, uma pessoa do nada, gente. Veio falar assim comigo, no meio de todas aquelas pessoas. E eu falei: pode, tudo bem. Ela tinha uma cara simpática e tudo, eu não fiquei com medo dela nem nada. Ela teve um approach bem simpático. E ela olhou pra mim e falou assim: não, porque eu acabei de vir de um congresso sobre vegetarianismo e eu acho que existem muitos paradigmas e preconceitos com a ideia da alimentação vegetariana, que as pessoas não entendem. E eu recebi esse folheto, que é super legal, que desmistifica vários mitos sobre o vegetarianismo, e eu senti que eu queria dar isso pra você. Aí nessa hora, deu um bug, assim, eu falei: gente, é muito louco de pensar que justo no momento que eu tava falando com a Alexi sobre ser vegetariana, que essa mulher do nada, que eu nunca vi na vida, me para no aeroporto pra dar um papel sobre isso. E aí eu vim lendo aquele papel, assim, que nem uma louca, assim, no avião, e realmente era bem legal, era super interessante, na verdade, o conteúdo daquele papel. E eu lembro que eu fiquei toda arrepiada, porque no Burning Man tem uma fala que a gente fala assim: o universo entrega tudo o que a gente precisa. E que se você fica pedindo as coisas lá, as coisas acontecem e chegam até você. E durante o Burning Man, isso aconteceu muitas vezes, de coisas que eu pedia, que eu queria, e que a coisa acontecia ali, era muito louco isso. E parecia que eu ainda tava naquela reverberação do Burning Man. E aí, beleza, eu cheguei em casa com aquele papel, eu falei pro Alexi: é um sinal, é isso que eu tenho que fazer, eu preciso então tentar, porque não é possível que eu recebi esse papel logo agora. E decidi, coloquei na minha cabeça que eu ia virar vegetariana. E eu comecei, assim, de um dia pro outro, falei: beleza, cortei a carne. Na verdade, eu tava olhando o Alexi, eu olhava o Alexi comendo hambúrguer, me dava um enjoo, assim, ele comendo hambúrguer, não tava sentindo zero falta. E por 2 semanas, eu fiquei fazendo alimentação 100% vegetariana, sem sentir a menor falta de carne. Na verdade, foi uma adaptação muito fácil. Eu só precisava aprender a me alimentar corretamente, que eu não sabia ainda, né? E aí, o que aconteceu? Depois dessas 2 semanas, eu descobri que eu estava grávida. Por um acaso, porque eu descobri que eu estava grávida da Meli. Nem tinha o embrião formado ainda, só dava pra ver que o óvulo estava posicionado no local certo. Eu lembro que eu fiz o ultrassom e o médico falou: olha, desculpa, mas tá muito cedo. Pra gente ver qualquer coisa, você vai ter que refazer o exame depois, o médico. Porque eu descobri tão por sorte, num período que geralmente ninguém descobre que tá grávida ainda. E aí, quando eu descobri que tava grávida, então eu falei com a minha médica, eu falei: e agora, o que eu faço, né? Porque eu tava virando, né, no início, virando pra ser vegetariana, e agora eu tô grávida da Meli. E ela virou pra mim e falou, ela falou: Carol, se você fosse vegetariana há muitos anos, ou há muito tempo, já, eu não acho que teria um problema. Mas virar vegetariana durante a sua gestação, que o seu corpo ainda não está acostumado com essa alimentação e tudo mais, você ainda não sabe fazer, se alimentar adequadamente, eu não sei se é a melhor ideia, ela falou pra mim. Eu falei: putz, então tá, vou voltar a comer carne. E assim eu voltei a comer carne, eu era super preocupada com a minha alimentação, eu pesquisava de tudo, a variedade que eu tinha que comer pra Meli, pra ajudar o feto a se desenvolver, ficar forte. Mas acabei voltando a comer carne. E o que aconteceu? A Meli nasceu por total vontade dela, sem nenhuma influência nossa. A garota é o quê? Vegetariana. Me expliquem, vocês aí nos comentários. Será que, eu sempre me pergunto, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Será que ela já veio na essência dela vegetariana e ela começou a me influenciar pra eu virar vegetariana? Ou será que a minha vontade de virar vegetariana influenciou ela?
Cara, é muito louco. E aquele papel que a mulher me entregou no avião, aquele papel foi decisivo pra minha decisão mesmo de falar, é isso que eu vou fazer, eu vou começar. Eu lembro como foi importante aquele momento. E outra, quando eu tomei a decisão de ser vegetariana, era muito pequeno ainda dentro de mim, entendeu? Porque, como eu falei, eu descobri muito cedo, então nem tinha o embrião formado. Não era que já tinha o bebezinho formado ali, não, era muito no início. E aí, gente, eu acho essa história tão louca, sabe? Desses acontecimentos, do fluxo, do universo, que uma coisa acontece ali porque vai te levar pra cá, porque não sei o quê. E eu acho simplesmente essa história impressionante. Eu nunca tinha contado ela aqui, nem no meu Instagram, mas eu acho muito interessante, na verdade, e eu vou deixar vocês explanarem aí nos comentários o que vocês acham, que eu tô curiosa pra saber. E vai que tem alguém com estudos holísticos ou alguma coisa que tem uma boa explicação, entendeu? Quero dizer também que a Amelie é extremamente saudável, a garota tem uma saúde de pedra, impressionante, ela nunca fica doente. Ela fica doente uma noite e no dia seguinte tá bem, então ela tá super bem de saúde. Eu não acho que não ter uma alimentação baseada em proteína animal prejudica a saúde dela, porque eu sei que tem muito brasileiro que acredita nisso. Eu sei que o Brasil é uma cultura muito forte de alimentação à base de proteína animal, então tem muita gente que acha a gente maluco, que acha a gente irresponsável, mas eu acho que hoje tem internet, né, gente? Tem tantos estudos pra comprovar que não é preciso uma alimentação baseada em proteína animal pra você ser uma pessoa saudável. E a Amelie é uma ótima prova disso. Eu achei muito curioso, porque a gente já tinha feito um vídeo no canal do Alexi, lá no Olá Brasil, que contava um pouco que a Amelie era vegetariana e a gente não. Mas lá nesse vídeo, eu não contei essa história aqui específica. A gente só contou que ela era vegetariana e a gente não. E eu fiquei impressionada com a quantidade de comentários de pessoas que nunca quiseram comer carne desde pequena e os pais forçaram. Isso sempre foi um sofrimento para a vida delas. E que depois que elas cresceram e ficaram adultas, independentes, que elas passaram a ser vegetarianas, finalmente se conectando com a essência delas. Então eu acho legal também compartilhar para naturalizar um pouco essa situação, para talvez ajudar outras pessoas, pais que estão passando pelo mesmo, talvez que você está sentindo, né, que teu filho demonstra que ele quer ser vegetariano e você está forçando ele, forçando. Eu acho muito legal de quem está passando por essa situação, de ler os comentários que a galera vai deixar aqui, porque eu tenho certeza que vai ter comentários sobre isso, e pode ler também os comentários no vídeo do Alexi. Eu acho que respeitar essa escolha é mais importante do que forçar ele a comer a carne, entendeu? Que provavelmente vai ser uma violência pro teu filho. Ainda mais considerando no Brasil, né, gente, que come feijão todo dia, uma grande fonte de proteína são as leguminosas. Feijão é ótimo e brasileiro come feijão todo dia. Matei a curiosidade de todo mundo que tava esperando eu contar essa história louca aí. Então fica dada a largada desse retorno, da viravolta aqui pro YouTube. Espero contribuir com um monte de vídeo legal. Deixa um comentário, deixa um like, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que pode fazer todo sentido pra elas. Deixa seu amor e seu carinho aí de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.